Gente, bom dia a todos. A gente vai começar um teste aqui do nosso Círculo Mental Somático. Hoje é o Círculo Mental Somático de número 415, tá? E em função do coronavírus, nesse 21 de março, a gente está começando a fazer um teste de tentar fazer o círculo de casa, num experimento aí grupal, para que a gente não pare as nossas atividades, tá? Então, essa ideia é, como a gente não sabe quanto tempo o problema aí da pandemia vai funcionar, a gente está fazendo esses experimentos e hoje é o primeiro experimento. Então, para esse primeiro experimento, vai participar do debate do círculo a equipe do círculo propriamente dita, de debatedores, a gente está fazendo esse aprendizado aqui, e com o tempo, fixando a tecnologia, a ideia é que a gente, obviamente, convide outros pesquisadores para participar do debate também, pesquisadores, eventualmente, que tenham uma afinidade com a temática que a gente vai trazer, ou então a gente tem ideia de pensar em algum estudo de caso, e aí a gente também vai trazer os pesquisadores da Conscienciologia que têm essa expertise naquele estudo de caso, e aí a gente vai conversando e vai tentando manter aí os debates do Círculo Mental Somático. Então, para começar hoje, esse círculo de número 415, nós escolhemos como tema o título Conteúdos Megagesconológicos. Esse tema. Primeiro porque esse grupo, ou a grande parte do grupo que está hoje aqui participando desse debate, nós temos tido vários encontros dentro da Unescom a respeito desse assunto, né, o assunto Megagescon, que é um assunto que a gente tem muita coisa escrita pelo professor Valdo, hoje a gente já tem uma revista Scriptor também com assuntos desse... Tá? Mas a verdade é que nesses encontros que a gente fez, não há um consenso, mesmo entre nós, a respeito desse assunto, né? O que é a Megagescon, o que colocar na Megagescon, esse planejamento de atividade. Então, nós já tivemos vários encontros, nós já tivemos aí uns cursos pilotos sobre esse assunto, e a gente, então, resolveu trazer nesse debate, de novo, o assunto, né, conteúdos megagesconológicos, eu digo de novo, né, porque entre nós a gente já pensou um pouco sobre, para poder abrir e dividir um pouco, né, com a comunidade o que a gente pensa e depois a gente amplia a interação. Muito bem, então a ideia é trabalhar conteúdos megagesconológicos, mais especificamente o que colocar numa megagescon. Então, vamos pensar em um autor que está pensando a médio e longo prazo escrever uma megagescon. Quais seriam os conteúdos prioritários que ele precisaria inserir para poder dar andamento na obra dele? Então, para começar o debate, eu vou abrir aqui para os nossos colegas presentes. Antes da gente entrar propriamente dito, né, nos conteúdos da Megagescon, eu vou querer perguntar o que eles acham que seriam as características prioritárias de uma Megagescon, né? O que diferencia, por exemplo, uma GESCON de uma Megagescon? Ou qual seria a característica ou as características que a gente pudesse olhar a obra e dizer assim, não, isso aqui me parece, né, tem cheiro de Megagescon, isso aqui não. Então, eu vou abrir o debate aqui, quem quiser, por favor, abra aí o microfone para a gente começar a conversar. Oi, Mabel. Vou falar então um pouquinho aí, só para a gente começar, né, o que eu penso aí sobre o assunto. Eu acho que quando a gente fala de características da Megagescon, fica até um pouco difícil você já não falar um pouco do que é o conteúdo da própria Megagescon, né? Porque, por exemplo, a gente pode pensar como características assim, é um livrão, né? É um livrão grande que você vai fazer, ou é um livro pequeno, né? Ou sei lá o quê, ou um livro mais autobiográfico, ou um livro mais sobre algum tema específico externo e tudo. E à medida que a gente vai estudando isso, você vai ver que, de algum modo, até certo ponto, pode ser tudo isso aí junto, né? Eu vejo que a Megagescon, ela é uma das coisas que realmente, vamos dizer assim, caracteriza a Megagescon,
ela ser aquele suprassumo da sua cognição. De algum modo, ali você entrou em alguma seara, algum assunto, né, algum tema do seu interesse, ou que seja importante para você, até holobiograficamente, e você aprofundou bastante naquilo, você deu o seu máximo, né, naquele momento evolutivo. Até por isso, a gente até, às vezes, ficava achando até engraçado, né, quando o professor Valdo falava assim, essa aqui é minha Mega Gescom, né? E aí ele falava lá, estava escrevendo o livro, falava, não, essa é minha Mega Gescom, é a maior obra que eu já fiz e tal. Aí ele publicava, aí passava um tempinho, ele escrevia outro livrão lá, não, mas minha Mega Gescom é essa aqui. Aí o pessoal não entendia muito bem o que é isso. Mas você vê, no fundo é isso, ou seja, ele está dando todo o máximo. O professor Valdo era desse jeito, né? Quando ele fazia um negócio, ele entrava com tudo, fazia o máximo que ele podia sobre aquilo. Mas eu vejo que até nesse caso dele especificamente, eu não vejo que o fato dele dizer que a última obra foi a Mega Gescom não quer dizer que as anteriores também não foram, né? Então eu vejo que uma coisa é a teoria da Mega Gescom, do que seja a Mega Gescom, outra coisa é o que é de fato, né? Mas talvez o que seja de fato tem muito a ver com essa história de você entrar com tudo, mexer com aquilo que é prioritário dentro da sua história evolutiva, alguma coisa nesse sentido aí. Max, você acha, então, que quando a pessoa ela dá o melhor de si no ponto de vista da exaustividade, então ela colocou tudo que ela sabia naquela obra do ponto de vista evolutivo, só isso necessariamente já caracteriza uma Mega Gescom? Eu diria que isso é dos pré-requisitos para ser uma Mega Gescom. Mas eu não diria que isso apenas seria o suficiente, vamos dizer assim, para ser. Eu acho que teria algumas outras variáveis, né? Que nem, por exemplo, o nível de impacto que aquilo tem dentro até da sua história evolutiva, né? Por exemplo, eu acho que no nosso caso de intermissivistas, eu acho que a Mega Gescom ela tem que entrar num nível maior do desassédio e da assistência dentro do seu grupo de credores até, né, seu passado, alguma coisa assim. Eu acho que quando você mexe com a Mega Gescom, você começa a entrar nessa seara aí, dessa assistência mais ampla, até para a humanidade também, mas também você começar a mexer com as coisas do seu passado, né? Você começa a atender algumas coisas do seu passado. Você vê, já seria uma segunda característica que eu acho que teria que estar junto aí, associado. Ok, gente, quem mais que eu gostaria de falar características de Mega Gescom? João Paulo? Sim, uma coisa que eu estava pensando aqui, não sei se é bem uma característica, mas talvez uma maneira da gente pensar para fazer como se fosse uma prospecção. Vamos supor, a pessoa tem uma obra publicada, ou tem alguma coisa que ela está escrevendo, pode não estar ainda publicada, e ela tentar fazer um exercício de pensar assim, digamos que na próxima vida eu me encontre. Eu encontro a minha personalidade de hoje, né? Então, na minha próxima vida, eu estou vendo assim, eu fui o João Paulo, acho que eu fui o João Paulo. E aí você pegar e ver ali na sua biografia, né, anterior, da vida passada, dessa atual, no caso, o que eu escrevi e o que aquilo reflete, o que aquilo refletiu, o que aquilo muda, ou se não muda nada. É uma forma de você fazer uma análise, tipo assim, o que eu estou escrevendo agora, como é que isso pode refletir no passado para mim e para as outras pessoas, para a humanidade, para aquele assunto que eu estou escrevendo, alguma coisa assim, entendeu? É como se fosse uma autocrítica heterocrítica, assim, mais ou menos, né? Ao mesmo tempo. Então, isso pode ser uma maneira da gente começar a cheirar, assim, né? Porque, vamos supor, até hoje aqui, a gente aqui, os voluntários da Conscienciologia, alguns, né, têm livros, muitos têm artigos, mais ainda tem verbetes, e a gente pode ver pensar nisso assim, eu estou aqui na vida seguinte, deixa eu fazer uma análise de tudo que eu escrevi, entre artigos, verbetes, livros, e aí ver o que aquilo mudou, o que aquilo mudou na minha vida e o que fez diferença, né? Pode ser uma forma de análise. Ok. Quem mais? Mais alguém gostaria de falar? As características? Daiane. Assim, na verdade, quando eu vejo essa pergunta, quais as características da Mega Gescom,
eu me deparo com uma pergunta anterior, que seria como é que a gente consegue diferenciar GESCOM de Mega GESCOM? Então, eu tenho dificuldade com isso, porque quando a gente olha alguns elementos que vão aparecer na Mega GESCOM, talvez eles já apareçam em menor escala na GESCOM. Então, eu não sei se um primeiro passo para a gente conseguir levantar essas características da Mega GESCOM, talvez a gente tivesse que fazer uma tabela de todas essas características, ou gradações, ou elementos que aparecem numa GESCOM, conseguir estabelecer essas diferenças. Entendeu? Porque quando a gente analisa os livros que a gente já fez, às vezes alguns elementos de autocognição já tem, só que numa gradação menor. É óbvio, nós somos novos e ainda vamos viver muitos anos, né? Então ainda tem mais cognição evolutiva para ser adquirida, mas aquilo já começa a aparecer na GESCOM. Então eu não sei se para a Mega GESCOM chegar nessas características da Mega GESCOM, a gente teria que estabelecer bem essas diferenças entre as duas coisas, tá? Então essa é a minha dúvida. Mais alguém, gente? Max? Só falar dessa história que a Daiane colocou aí, o que eu penso é mais ou menos que nem ela, assim, ó, eu acho que existe um processo de gradação, né? Por exemplo, se a gente pegar os livros, assim, até da Daiane, meus, da Mabel, do povo aqui que está aqui, que escreveu, né? Todo mundo escreveu, você vai ver que já tem coisa ali que pode ajudar no autorrevezamento, por exemplo, né? E uma das características da Mega GESCOM é ela ser autorrevesamentológica, não é isso? Talvez a principal, né? Vamos dizer assim. Max, deixa eu te cortar um pouquinho. Então, eu vou entrar nesse assunto, tá? Porque uma pergunta que eu tenho bem forte é o seguinte: existem Mega GESCOMs que a gente pode ser considerada Mega GESCOM e que o autor ainda não escreveu aquela obra visando o autorrevezamento? Veja se eu fui clara, tá? Livros que a gente olha e fala, não, isso aqui é uma Mega GESCOM. Mas, no entanto, quando o autor escreveu, e até os próprios conteúdos que ele colocou ali, não sejam necessariamente a melhor obra autorrevesamentológica. Vocês pensam alguma coisa nesse sentido? O que eu penso sobre isso é o seguinte, é aquilo que a gente tem a teoria, né? Vamos dizer assim. Qual que é a teoria? A teoria da Mega GESCOM é que ela seja o máximo da cognição, a obra revisamentológica, o máximo da assistência para a humanidade, por aí vai. Nessas coisas dos máximos, dos tops, né? Os tops de tudo. Isso é a teoria. Agora, na prática, o que a gente escreve, às vezes, não é exatamente aquilo que reflete a teoria, né? Então, por exemplo, a gente tem livros aí de outros autores que a gente já teve informação, por exemplo, o professor Aldo colocou lá, que ele considera como Mega GESCOM que a pessoa nem, vamos dizer assim, não é nem livro, assim, entre aspas, da conscienciologia. O professor Aldo considerou lá uma Mega GESCOM da pessoa. Então, você vê, é possível isso, porque isso é a realidade, é a prática, é a vivência. Agora, por exemplo, um autor, que nem a Daiane colocou, um autor que está lá na faixa da meia-idade, se ele continuar vivo até a terceira idade e intelectualmente produtivo, ele tem chance de fazer algo melhor que ele fez na meia-idade. Né? Então, assim, ou seja, ele tem chance de fazer algo mais profundo e com esses percentuais que a Daiane colocou, né? Percentual de autorrevezamento, percentual de autocognição, percentual de assistência à humanidade, por exemplo, eu vejo que ele tem condição de fazer isso de modo mais abrangente se ele continuar produzindo. Né? Agora, o negócio, eu acho que uma boa técnica é o seguinte: você está escrevendo, poxa, dá o melhor de si, aprofunda dentro do tempo que você está fazendo, não faz algo mais ou menos, né? Eu acho que o caminho talvez seja por aí. Entende? Então, assim, é o estrito sensu lá senso, né? Vamos dizer assim. Mas alguém queria acrescentar alguma coisa nisso, Edu? Então, Mabel, eu acho que essa questão da GESCOM e da Mega GESCOM, ela vai muito num processo de gradação, assim, regra geral, né, no nosso nível. Algumas obras, como o Max falou, atendem um critério mais de exceção, assim. Então, a pessoa escreveu um tema X e meio que furou o céu ali, sei lá, do ponto de vista do passado dela, e acabou fazendo uma grande assistência naquele processo de carência maior das consciências, da própria seriaxiologia da pessoa.
mas eu acho que existe uma certa gradação, assim, do ponto de vista do desassédio. Então, você, quando faz uma GESCOM, a GESCOM ela tem muitas características da Mega GESCOM, só que num grau menor. Então, o processo do desassédio, da cognição, da autocognição, é como se a pessoa estivesse começando a andar. E aí, assim, isso é uma ideia, né, que eu tenho disso. Parece que a pessoa começa a chegar na Mega GESCOM quando ela une essa questão de uma cognição mais madura com um processo do desassédio maior, assim, do passado. Mas é uma gradação, assim, no geral, né? Nós aqui, para intermissivista e para serenões e tal. Agora, o Valdo, ele fez várias, né, pelo que a gente percebe, assim, várias mega GESCONs, porque ele já tinha meio que feito todo um desassédio maior no passado. No nosso caso, eu acho que isso envolve muito a questão de temperamento, a questão mais intraconsciencial, mais séria, o passado maior, entrar mais no passado para poder assistir. E aí eu acho que é aí que ela começa a chegar mais perto da Mega GESCOM. Eu tô pensando aqui também, dentro dessas diferenças entre GESCOM, Mega GESCOM e essas gradações aí que eu também falei, no seguinte sentido. Quando a gente começa a escrever os nossos primeiros livros, e aí as pessoas também que estão em casa também vão passar por essa experiência, se é que ainda não passaram, o processo de autorrevezamento, ele ainda é muito inconsciente. Mas a Mega GESCOM, que a gente está se propondo aqui apresentar enquanto tema, já seria essa Mega GESCOM já com autorrevezamento consciente. Aí sim a gente teria que levantar aqueles elementos mais pontuais em termos de características, que aí talvez tenham relação com a história de cada um, pontos críticos, gargalos, autossuperações, que o autor já vê que são fundamentais em termos de autorrevezamento obra, mas aí a gente já passaria de um estado de inconsciência que a gente pode observar isso talvez nos nossos primeiros livros, no nosso primeiro material escrito, para uma mega GESCOM. Então, talvez a nossa meta seria aumentar essa autoconscientização em termos dessas características, para a gente conseguir ser mais assertivo em termos de autorrevezamento lúcido também. Daiane, eu penso um pouco como você. Eu acho que, até pelo que já foi falado, existem vários tipos de Mega GESCOM. Acho que essa Mega GESCOM, como foi dito, é aquela questão de você doar o máximo de si, e por aí vai. Mas o conteúdo autorrevesamentológico da Mega GESCOM é algo um pouco além, do ponto de vista da lucidez, né? Eu não sei se eu posso fazer uma análise rápida, mas se eu investigar o áudio que ele escreveu, me parece que existem várias Mega GESCOM na vida dele, do ponto de vista gesconográfico. Né? Se a gente pegar o Projeciologia, é uma Mega GESCOM, o Reurbanizatus é uma Mega GESCOM, e por aí vai, né? O Sereníssimos lá é uma Mega GESCOM. E aí depois nós temos o DAC e o Léxico de Ortopensadas, que também são Mega GESCOMs. Mas eu não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, é que só mais no final da vida, quando o professor Valdo já tinha doado uma porção de coisa dele em termos de cognição, foi possível a ele, né, criar livros aí com propósito real autorrevesamentológico. É claro que ele não começou isso no fim da vida, e acho que nem é para começar, mas me parece que os últimos 2 livros dele, as obras, né, essas sim tinham um teor autorrevesamentológico pessoal maior. E a enciclopédia, ela tem esse teor autorrevesamentológico, não autorrevesamentológico, né, mas revesamentológico grupal. Então, eu também estou pensando como você, que existem vários tipos, mas que o autorrevesamentológico exige um planejamento mais amplo para que a gente consiga
colocar naquela obra, né, aquilo que interessa em cápsula do tempo e aquilo que interessa em interassistenciologia. Alguém quer comentar, Edu? Mabel, eu dei uma pesquisada aí ontem, eu achei muito interessante que o termo megagescom, ele não existe no Projeciologia, nem nos 700 experimentos, nem no Homo sapiens reurbanizados, nem no Pacíficos. Ele vai surgir no DAC, e ele inunda o léxico de ortopensatas com muito processo de megagescom. Então, isso nos faz pensar nessa questão do professor Valdo, né? As obras dele anteriores, elas eram, até certo ponto, megagescons, mas ele começa a entrar mais fundo na questão da megagescom a partir do DAC. Então, é uma coisa que a gente fala às vezes, né? Que o lore talvez fosse a grande megagescom dele, ou talvez a enciclopédia da Conscienciologia, enfim, isso é um debate. Né? Eu acho que é a grande megagescom autorrevesamentológica, porque é isso que eu queria entrar no debate aqui, tá? Lembrando, né, do que na enciclopédia ele já fala muito de megagescom, depois no DAC, no LOR. Ponto de vista autorrevesamental, não sei o que vocês acham, mas me parece que os 2 últimos livros foi quando o professor Valdo realmente colocou todas essas fichas nessa técnica de autorrevezamento. Quer falar, Alexandre? Sim, realmente eu quero enfatizar isso que o Eduardo falou por último aqui, que de fato não há muito material escrito sobre megagescom, né? Só há alguma coisa mencionada e pouco caracterizada no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Então, isso é até uma dificuldade, quem já se deparou com alguma vez, tentar dar uma aula sobre isso, a gente tenta buscar, primeiramente, a referência bibliográfica, né, para a gente poder se embasar minimamente em relação a isso. E esse tema é bastante difícil, porque ele tem mais coisa falada do Valdo do que coisa escrita dele. Ele tem algumas coisas escritas, mas não tem, por exemplo, um capítulo onde ele caracteriza a megagescom como nós estamos fazendo aqui. Ele fez isso verbalmente, né? Então, talvez os livros que estão saindo do círculo, aquelas sínteses, vão trazer mais isso e vai deixar registrado. Mas é interessante isso, né? Que ele não deixou tanta coisa caracterizada sobre o megagescom. Então, rapidinho. Não, em relação a isso que o Nonato falou, eu queria só fazer um contraponto, que é o seguinte. No DAC existe um capítulo só sobre megagescom, né? Específico sobre megagescom, ele fala. E se você for procurar, por exemplo, a gente fez essa revisão bibliográfica, se você for procurar, por exemplo, tanto no DAC quanto no léxico de ortopensatas, você encontra várias páginas sobre megagescom, obra-prima e autorrevezamento, que acaba juntando umas coisas junto com a outra. Porém, ainda, mesmo com todas essas informações que ele deixou, que eu considero até que não é pouco, sabe, Alexandre? Eu vejo que tem bastante coisa, até em relação a outros temas, por exemplo, que nem cláusula pétrea. Tem mais coisa sobre megagescom do que sobre cláusula pétrea. Mas mesmo tendo deixado isso, ainda dá margem para muita discussão, né? Porque não é um negócio que não é muito palpável ainda para a gente, pelo fato da nossa vivência ainda estar um pouco distante disso aí, né? Eu vejo a megagescom como temas assim, semiconsciencialidade, OFIEX, são coisas que a gente entende, começa a perceber o cheiro do negócio e tal, mas ter o negócio na mão, entender claramente, ficar tranquilo com o conceito ainda não é fácil. Né? Mas só para complementar essa ideia, que tem que... Max, posso te trazer uma questão que eu achei interessante também? No DAC, exatamente ali na página 416, ele traz o verbete autoquestionologia, né? E aí ele traz 13 perguntas que você olha, assim, são perguntas bem básicas. Então, por exemplo, ele quer dizer o seguinte: a partir da premissa exposta, será inteligente sugerir a você, consulente desse dicionário, formular para si 13 mega questões tiratemas. Ele chama de mega questões tiratemas. Mas olha as perguntas. Constitui dupla evolutiva? Desenvolve autoproex? Emprega o princípio da descrença? Esteve na Comunex Pombal? Está preparado para a TENEPS? Quer dizer,
são coisas que muitos de nós aqui já fazemos, né? TENEPS, por exemplo, saber quem é intermissivista, enfim, dupla evolutiva, essas coisas todas. E aí ele pergunta sobre Mega GESCOM na pergunta 12. Trabalho a minha Mega GESCOM? Então, eu acho muito legal esse debate aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas colocam a Mega GESCOM como algo completamente inacessível, ainda na CCCI, e ainda nem querem discutir o assunto, porque talvez por não ter a GESCOM ainda, fala da Mega GESCOM como se fosse algo inacessível. E aqueles que têm uma GESCOM, uma ou duas gestações conscienciais, às vezes têm dedos, né, um pouco de assim, tato para falar de Mega GESCOM, como se fosse um assunto que ela fosse, tipo, se achar demais ou querer, enfim, algum nível de preconceito com o assunto que o próprio professor Valdo traz aqui, relacionado com a TENEPS, por exemplo, com a dupla evolutiva, saber da sua intermissão, saber do seu passado. Então, eu acho muito legal, muito válido esse debate para desmistificar e tirar esse pudor aí de assuntos que são considerados, e são mesmo, avançados. Então, gente, para a gente caminhar, eu vou propor que a gente comece, então, a pensar nos conteúdos que poderiam entrar na Mega GESCOM agora de uma maneira mais detalhada, mas considerando a Mega GESCOM autorrevesamentológica. Então, vamos por esse foco agora de autorrevezamento. Eu tenho aqui uma frase do professor Valdo que acho que ajuda a gente a começar a pensar, que é assim, ó. Para se definir o tema da Mega GESCOM autorrevesamentológica, o ideal é fazer a conjugação do interesse da cápsula do tempo pessoal e mental somática à humanidade. Então, na verdade, o professor Valdo está conjugando aí duas situações, né? Na Mega GESCOM autorrevesamentológica, que é o autor planejar a cápsula do tempo dele e, ao mesmo tempo, conjugar com ideias, com a intelectualidade interassistencial visando a humanidade. Então, é o binômio, né? Cápsula do tempo e interassistenciologia. Pensando nisso, eu acho que a gente poderia começar a pensar agora nesse foco, né, de autorrevezamento e cápsula do tempo, o que seria interessante entrar numa Mega GESCOM. Eu acho quais seriam os elementos, as fatuísticas, as situações que, de alguma maneira, o autor conseguisse inserir na obra para visar a Mega GESCOM autorrevesamentológica. Quer falar, Alexandre? Eu quero sim. Primeiro, eu vou falar bem rapidamente, mas eu vou voltar ao ponto anterior que o Marx trouxe, e vou reforçar novamente o que eu falei, porque eu acho que eu não concordo muito com o que ele mencionou, não. Eu estou buscando aqui agora o capítulo do DAC, de Mega GESCOM, e assim, esse capítulo, ele não traz elementos suficientes para caracterizar como nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, ele já começa sem uma definição, e ele vai fazendo uma contextualização, trazendo várias associações que podem ser feitas com diversos temas, né? Mas que não é uma caracterização como está falando aqui. Então, eu vou assim, reforçar esse ponto novamente, porque eu acho que, de fato, do ponto de vista de escrita sobre caracterização da Mega GESCOM, nós temos pouca coisa assim. Inclusive, eu acho que do ponto de vista, não assim reclamando, mas do ponto de vista que a responsabilidade é nossa de fazer isso. Né? Então, até eu acho que, do ponto de vista de pegar esses materiais que nós temos aqui, e isso ser o suficiente para caracterizar uma Mega GESCOM, eu acho que não tem isso ainda. Eu acho que a gente precisa aprofundar nessas questões. Eu acho que o Valdo fez isso com várias coisas, né? Fez isso com vários temas que está aí para a gente desenvolver. Eu até peguei aqui para ver, de fato, o DAC agora, para dar uma lida aqui nesse capítulo de Mega GESCOMologia, para ver se era isso mesmo, se eu não estava enganado, mas, de fato, aqui ele fala temas mais abrangentes. Enfim, aí quem quiser depois dá uma lida com calma. E do ponto de vista do revezamento, né, que é a pergunta que você trouxe, Mabel, eu vejo o seguinte, tá? Eu acho que é um ponto importante para a gente discutir aqui. Eu sei, né, a gente já falou aqui, existem exceções, existem primeiros livros que podem ser Mega GESCOM, existem pessoas com 40 anos ou menos que podem
fazer mega GESCOM, né, tudo mais, mas eu não consigo dissociar, na minha vivência pessoal, o processo da mega GESCOM e do auto-revezamento com as GESCONs, com aquilo que a gente está fazendo hoje de GESCONs. Porque o que eu vejo? Eu analisando, assim, alguns verbetes que eu escrevi, alguns artigos que eu escrevi, os livros que eu fiz, todas as experiências derivadas dessas obras, eu não conseguiria ter a visão de conjunto que eu tenho hoje sobre a minha proexis e a minha possível próxima intermissão e vida sem essa experiência. Então, eu acho que o risco que a gente corre aqui, não estou fazendo uma crítica, mas é só fazendo uma reflexão, é ficar num processo de teorização, né, sendo que existem passos a serem cumpridos. É aquele chavão que falam, né? O resultado nem sempre é o mais importante. Às vezes o processo é mais importante do que o resultado, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que na questão da mega GESCOM, o processo é mais importante, porque, como já foi falado aqui, a gente vê como algo muito distante e tal, mas por que é algo muito distante? Porque a pessoa não começou pelo básico, né? E aí eu acho, falando da minha experiência, tá? Eu acho que esse processo da experiência da pessoa, dar pequenos passos, pequenas conquistas, indo gradativamente, ajuda ela a ir tendo essa visão de conjunto para poder chegar nessa mega GESCOM e ter um entendimento melhor do que é a obra dela de auto-revezamento, né? Porque, por exemplo, vamos falar aí falando de casos práticos. Eu, por exemplo, com 42 anos de idade, eu tenho algumas ideias, mas eu não acho que isso seja o ponto mais prioritário hoje da minha vida. Com 42 anos de idade, ficar pensando na minha próxima vida. Tenho que pensar nessa vida agora, né? Que já tem pendências para fazer, já tem prioridades para definir. Quem sabe mais para frente isso pode se tornar mais presente, mais predominante daqui a uns 10 anos, 15 anos, sei lá, né? Na minha vida. Mas eu entendo pelo menos dessa maneira. Estou trazendo aqui alguns pontos para reflexão, tá? Para a gente fomentar esse debate. Mas, do ponto de vista, então, só para resumir, essa questão do auto-revezamento, eu acho muito importante o processo da vida dela, né? Assim, o que ela vai fazendo, que isso vai, de alguma maneira, definir, de alguma maneira, as possibilidades que ela tem. Mabel, pode falar um pouquinho? Pode. Eu vejo que essa história do processo que o Alexandre falou realmente é o mais sério mesmo, né? Porque não adianta a gente ficar na teorização. O cara pode ter 10 livros totalmente teóricos, não adiantou de nada, né? O livro, o ideal conscienciológico, ele seja fruto da vivência, né, da pessoa, né? Então, eu concordo totalmente com ele. Agora, existe um ditado que eu acho muito interessante, que é da antiguidade, que diz o seguinte: o vento não ajuda a quem não sabe para onde vai, né? Então, por exemplo, se você não tem esse conceito, essa ideia da mega GESCOM na sua mente, né, mesmo o jovem, o inversor, por exemplo, de 20 e poucos anos, se ele já tem esse conceito, as coisas podem facilitar para ele. Por exemplo, dentro dessa bibliografia do que o Val deixou escrito, né, que talvez a gente pode até discutir se é muito, se é pouco e tal, mas uma das coisas que ele colocou lá, ele diz o seguinte, que a mega GESCOM, ela pode ser a obra de longo prazo da pessoa, né? Ela pode, quer ver algumas coisas aqui, ó. O ideal é a consciência ainda jovem, na fase preparatória da ProEx, já ter como alvo das pesquisas pessoais a mega GESCOM, né? O autor pode fazer da auto-mega GESCOM a obra permanente da série X, primeiro revisada e enriquecida por décadas, para depois no futuro, identificá-la numa próxima vida intrafísica. Então, você vê, eu não vejo que a gente tenha que ficar desesperado ou ficar só pensando na mega GESCOM, mas ela é uma meta nossa de longo prazo. Até no Max Planejamento Proexológico, do inversor, o tema mega GESCOM, eu vejo que ele deve estar ali. Mas eu não acho que o inversor ele vai escrever a mega GESCOM lá com 22, 23 anos. Aquilo está, vamos dizer assim, da mesma maneira que a desperticidade, até a OFIEX, a retrocognições mais avançadas, a mega GESCOM é mais um tema que eu acho que tem que ficar lá no visor da pessoa. Ó, a minha direção é mais ou menos por aqui. Aí ela vai construindo isso com o tempo e principalmente, como o Nonato falou, com as vivências, as experiências pessoais, né? Mas se ela não pensa nisso, às vezes ela não registra, ela não guarda as informações,
ela não segue aquele caminho, às vezes. Deixa eu trazer uma informação dentro desse assunto aí. Tô dando uma aqui da Rosa. A Rosa não pode estar presente, né, mas eu estou com o DAC aqui aberto. E ele fala uma questão interessante, que ele diz assim, ó, na consecução da Mega GESCOM, a Consim estrutura a metade do trabalho focalizando nessa existência e a outra metade fixada no futuro, imediato, daqui a um século. Eis porque costumo colocar o ano base em meus textos. Multicomplexes significa autorrevezamentos. Eu acho que nessa condição de GESCOM e Mega GESCOM, entra essa condição da GESCOM, ela ser... Claro que ela tem características autorrevesamentológicas, mas me parece que a Mega GESCOM, ela tem um teor autorrevezamental muito maior, ou muito mais forte, muito mais intenso. E eu acho que ele trouxe meio que essa resposta aqui, em termos de não ter como mensurar, né, você botar 50%, uma questão, não é em detalhes, mas você, quando estiver escrevendo a sua Mega GESCOM, você lembrar do seu futuro, lembrar de colocar o futuro, e não só de reciclar o passado. Então, eu acho que é um ponto de viragem. A GESCOM mexe muito com a reciclagem do passado. A Mega GESCOM te abre um horizonte para você, de fato, começar a escrever sobre o seu futuro. Gente, só queria lembrar uma coisa aqui, eu também concordo que a Mega GESCOM é fruto de uma vida, né? Conforme vocês estão falando aí, conforme o Nonato falou, o Max comentou. Também, no meu ponto de vista, também acho que a Mega GESCOM, ela não vai ser escrita de fato na juventude, essa autorrevesamentológica, obviamente eu estou falando, tá? As outras eu não sei. Ela provavelmente, vai ser mais fácil escrever no final da vida, até porque a pessoa tem mais experiência de vida para poder trazer dela no livro. No entanto, isso não impede, como o Max falou, de a gente pensar nos conteúdos que poderiam entrar. E também lembrar que existem pessoas com várias idades no momento agora. Tem gente que está com 20 anos, mas tem gente que está com 60. Então, o pensamento de quem está com 20 agora é tentar entender o conteúdo e começar a planejar. Mas tem outro ouvinte aqui que pode estar assistindo que não, que já está na hora de colocar a mão na massa e começar a pensar na Mega GESCOM autorrevesamentológica, né? E esse já não tem, assim, tanto tempo mais em tese, né, gente? Tudo é em tese. E já é a hora da fase da vida dele, quando está na terceira, quarta idade, de começar a pensar nessa parte mais prática da Mega GESCOM, né? Então, eu acho que vale a pena a gente entrar no fato dos conteúdos mesmo, até primeiro para o jovem já ir pensando, ele vai pensando naquilo que ele acha que é o ideal e vai registrando, e os que estão mais próximos da terceira, quarta idade, esses já estão na hora mesmo de começar a mão na massa, né? Então, eu queria então, aprofundar a questão de conteúdos mesmos, né? Eu acho que até vou passar a palavra para a Daiane, que é a pessoa ali da Seriexologia, porque me parece, né, Dai, que existe um link bem claro entre o passado, o presente e o futuro, né? E esse trinômio passado, presente e futuro, me parece que ele vai ser muito presente, ou, se possível, né, explícito ou não, na Mega GESCOM autorrevesamentológica. Queria ver o que você pensa disso. Não, sim, eu vou chegar um pouco nessa sua fala, mas aí um pouquinho antes eu queria voltar àquela abordagem que eu concordo que o Nonato trouxe, o Max, dessa relação da Mega GESCOM com tudo de prático que a pessoa vem fazendo ao longo da vida, né? Então, a Mega GESCOM não é nada, vamos dizer assim, separado ou estanque dessa realidade da nossa vida prática, né? Então, tudo aquilo que eu fiz em termos de verbetes, artigos, de autossuperações, ou seja, de vivências, quanto mais eu tiver esses elementos registrados ao longo do tempo, e aí enquanto a gente, numa condição mais jovem, já começar a fazer isso, mais elementos eu tenho para chegar nessa Mega GESCOM, vamos dizer assim, com caráter ou com variáveis, com características mais avançadas em termos
autorrevesamentológicos, tá? Então, queria só dar essa contribuição. Agora, dentro dessa visão que você trouxe, Mabel, esse olhar passado, presente e futuro, a gente, em termos de trabalho de casa, antes de chegar na Mega GESCOM, esse estudo, que essas abordagens que a gente faz em termos retrocognitivos, elas nos auxiliam a aumentar a visão de conjunto. Ou seja, então, vou trazer um caso que eu acho que exemplo prático pode ajudar, tá? Então, recentemente, eu apresentei um estudo de uma personalidade-chave do passado, é uma personalidade-chave, né? Então, eu não afirmo que eu fui a personalidade, mas o que eu encontrei na história dessa personalidade me ajuda a vislumbrar elementos do presente que precisam já aparecer nas obras atuais, ou seja, nas GESCONs, num primeiro momento, e isso mais à frente pode culminar em elementos ou conteúdos que seguem para a Mega GESCON. Tá? Então, sendo bem específica, essa personalidade, ela na vida anterior, ela foi muito crítica, por exemplo, com fenômenos retrocognitivos. Então, de maneira alguma, ela admitia a realidade disso, né? Então, uma visão bem cética. E aí, vamos supor que eu fui a personalidade, ok? Então, uma questão bem aberta. Então, na hora que eu olho esse erro lá de trás, lá do passado, mesmo que eu não fui, ou se eu fui, eu já começo hoje a trabalhar nesses elementos de recomposição, em termos de obras, em termos de atividades, cursos, e eu vou aumentando a minha visão de conjunto, isso vai culminar num conteúdo em termos de Mega GESCOM. Então, eu continuo no futuro, ou eu retomo no futuro em termos de próximas vidas, essa temática no outro nível, com uma outra cabeça, né? Então, esse seria um exemplo prático de um conteúdo. Na hora que você analisa passado, faz alguma coisa no presente, mexe com o seu presente e começa a trabalhar com elementos que vão mostrar um pouco o futuro, tá? Então, acho que para dar uma síntese. Ok, mais alguém tem alguma ideia? Edu, você quer falar de conteúdo, né? Eu tinha uma pergunta para a Daiane, assim, dentro do que ela trouxe, aí, que eu acho interessante. Quando a gente começa a fazer esse cotejo com o passado, quando... Não sei se tu tem a resposta, tá, Daiane? Mas é mais para todos nós aqui, enfim, é uma dúvida. Quando eu começo a fazer esse cotejo com o passado, e aí, por exemplo, eu vou escrever um livro, né, sobre isso, quando que eu começo a sair da GESCOM e posso vislumbrar uma Mega GESCOM em termos dessa análise do passado? Por exemplo, você estudou essa personalidade, né? E aí suponha que você queira escrever um livro dentro dessas reciclagens que você está fazendo em relação a essa personalidade. Você acha que essas reciclagens, elas te colocam mais perto da Mega GESCOM ou essas reciclagens ainda podem ser de uma gestação consciencial, uma GESCOM? Eu vejo como um conjunto, tá, Eduardo? Assim, então, na minha concepção, a Mega GESCOM, eu estou num processo de planejamento e mais, para o final da vida, talvez eu consiga escrever essa Mega GESCOM. Então, por hora, eu tenho que fazer coisas práticas, atividades práticas que vão envolver, às vezes, cursos, debates, palestras, coisas escritas também, que vão fixar, no primeiro momento, essa reciclagem. Então, vai fixando reciclagem, e no momento que eu coloco no papel, eu fixo ainda mais. Então, isso muda a minha cabeça, muda a minha maneira de enxergar esse assunto, e lá na frente, esse conteúdo ele pode voltar na Mega GESCOM, às vezes em um capítulo só, ou não num livro. Entendeu? Então, assim, a nossa vida ela tem uma série de variáveis para a gente mexer. Não é um elemento só. Então, como às vezes a gente não tem a visão de conjunto de tudo, assim, para dizer é isso, é por aqui, a gente vai trabalhando, vai acumulando dados, e depois esses elementos eles podem ser pensados num outro nível para compor a Mega GESCOM. Então, é mais ou menos dessa maneira que eu enxergo, entende? Então, não basta a pessoa pensar em termos de reciclagem, que ela vai escrever algo
e ela já reciclou. Não, às vezes ela vai precisar de anos praticando determinada ação até que aquela reciclagem se fixe na manifestação. Então, quando esse conteúdo for para a Mega GESCOM, a pessoa vai ter mais autoridade moral e isso talvez tenha uma reverberação extra intrafísica mais forte. Então, é dessa maneira que eu enxergo a Mega GESCOM. Então, não é só papel, não são só linhas escritas de maneira teórica. Então, todo esse arcabouço de vivência da pessoa, ele precisa aparecer na história. Então, se a pessoa não tem uma história prática, você lê aquelas linhas, aquilo parece que não cola, não faz muito sentido. Então, a Mega GESCOM, ela precisa ter ela precisa explicitar esse nível de autoridade moral. Então, na minha visão, isso vem muito das ações práticas, conjugadas com aquilo que vai sendo escrito junto, ok? Não sei se esclareceu. Sim, eu estava pensando justamente em autoridade moral, e você falou autoridade moral, é exatamente isso que eu pensei. Você vai construindo uma espécie de autoridade moral multiexistencial e multidimensional, a partir dessa fixação, dessas reciclagens. E isso te dá a tal da autoridade moral para começar a escrever, né, e chegar no processo de Mega GESCOM. Claro. Eu queria lembrar, baseado nisso que a Daiane comentou, eu só lembrar a história da cápsula do tempo, né? O que é a cápsula do tempo? É a gente deixar escrito hoje aquilo que pode ser útil no futuro para nós. Então, em termos de recuperação de cons, em termos de compreensão da nossa realidade e por aí vai. Então, quando a Daiane traz esse exemplo da retrovida, possível retrovida, né, é perfeito no sentido de Mega GESCOM. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina você ressomar numa próxima vida, você consegue acessar o seu livro, esse livro que você mais ou menos deixa isso encaminhado de alguma maneira, não precisa ser explícito, aí cada um vai ter que ver a sua técnica, e você consegue, então, saber da sua última vida a partir desse livro e também de uma outra possível vida. Então, essa coisa do continuismo consciencial, que faz parte do objetivo da cápsula do tempo, eu acho que ele fica muito mais explícito, né? Eu acho que a Mega GESCOM autorrevesamentológica, uma das possibilidades dela, ou quem sabe a maior, né, é justamente esse estreitamento de continuismo, né? Você ressoma, tem um restringimento físico, mas aí tem alguma obra que te explica quem você é. E quem você foi, não só na última, como na outra, e te explica a partir daí uma determinada linha de atuação, uma determinada linha de temperamento. Então, gente, eu não sei, é a maneira que eu também acho que a Mega GESCOM vai, no sentido autorrevesamentológico, vai nos ajudar, né? Por isso que eu puxei a fala da Daiane em função da seriexologia, porque eu vejo isso muito sério, né? Não sei se alguém quer comentar. João Paulo vai falar? Sim. Uma coisa que eu estou pensando é justamente isso do que você está falando aí. É o seguinte, a coisa mais inteligente, quando a gente fizer essa cápsula do tempo, com as nossas características, vendo as nossas coisas, com conteúdo autorrevesamentológico, é o seguinte, quanto mais relevante, mais importante for o conteúdo dessa obra, maior também a possibilidade da gente conseguir acessá-la na próxima vida, né? Ou seja, a coisa mais inteligente é a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas da melhor maneira possível, porque a obra vai ter uma relevância maior, vai aparecer mais, né? E aí a gente não só vai ter mais possibilidade de acessar, como também vai estar ajudando um número maior de pessoas, né? E aí entra essa habilidade da gente saber fazer uma obra que tenha que eu acho que a prioridade é isso, tem um conteúdo relevante, um conteúdo interessencial mental somático de nível mais alto que a gente consiga alcançar, e que a gente também no meio, que aí eu acho que já é um pensamento já secundário, a gente começar a colocar dicas nossas para ir para a nossa parte mesmo pessoal, né? Da gente descobrir, da gente ter dicas da gente mesmo,
e fazer, enfim, deixar pistas para a gente encontrar essa obra na próxima vida, né? Por que que você pensou, João Paulo, que é secundária essa parte? Secundário no sentido de que eu acho que a primeira coisa é a gente fazer uma obra dando o melhor de si, o melhor que a gente pode para as outras pessoas. A primeira coisa. E aí a parte mais egocármica, vamos dizer assim, ela vai no fluxo, né? Ela vai no fluxo. Então a gente coloca uma obra relevante, importante, que a gente dá o máximo que a gente pode naquilo, faz o máximo, o melhor possível, pensando primeiro nos outros. Primeira coisa nos outros. E aí a gente tem até coisa que a gente discute nos cursos da Unescom, né? Pode colocando dicas ali, entrelinhamentos e coisas, mas isso é um plus que a gente coloca naquilo, porque o bojo, o importante é interessencial. E aí, quando a gente acessar aquilo, aí a gente vai vendo os meandres daquilo, e aí vai descobrindo, vai conseguir, entendeu? Quando acessar, ter essas dicas nossas, e aí pensando mais nessa parte, vamos dizer assim, mais pessoal, né? Agora, uma maneira de conjugar isso, que eu acho que o professor Valdo fez isso exemplarmente nos 2 últimos livros, é o que ele fazia. Nos outros também, mas eu estudei mais os 2 últimos, né? Ele pegava a casuística pessoal dele e transformava isso em exemplo universal. Então, o que ele fazia? Não é que ele falava toda vez, eu fiz isso, não. São maneiras de você passar o seu conteúdo a partir dos seus próprios experimentos, daquilo que você passou, vivenciou e aprendeu, sem necessariamente falar fui eu, né? Mas a partir daquilo, você transforma aquela sua experiência em conhecimento universal evolutivo. Eu acho que essa jogada, né, de saber fazer isso, né, João Paulo, a fazer essa combinação melhor da interassistência. Né? Não é só o eu, mas é transformar o eu, aquilo que eu vivenciei e aprendi, em processo de ajuda grupocármica, policármica, interassistencial. Não sei o que você pensa. Eu acho que isso é muito inteligente. Porque, primeiro, você coloca um conteúdo vivencial. Isso vai dar muito mais... vai engrossar muito mais o caldo, vamos dizer assim. Vai deixar muito mais autêntica a obra, né? Mais substanciosa, porque existe uma experiência real que aconteceu. E quando você fala de conteúdo, deixar uma coisa mais universal, é bacana, é realmente isso. Às vezes, uma experiência, vamos supor, a experiência do professor Valdo, que já passou por várias fases, né? Tá um pouco mais à frente que a gente. E existem as peculiaridades de cada pessoa, né? Individualíssima, né? Das vidas de cada pessoa. Só que existem fases, né? Coisas que às vezes acontecem com a pessoa que é normal que aconteçam né? No processo evolutivo todo, é normal que isso ocorra. Então vai ter uma identificação pessoal, né? Com as pessoas. A mesma coisa que uma criança. Você vê uma criança se desenvolvendo. E existem fases da vida daquela criança que você passou, né? Então fica fácil, às vezes, de eu dar um exemplo para querer, vamos supor, numa educação de uma criança, uma coisa que você consegue falar assim, ó, eu já passei por isso, e você consegue dizer aquilo porque você teve aquela vivência. E é a mesma coisa que eu acho que ele faz, né? Ele vai fazer mais fácil do que uma pessoa que tem um nível mais baixo um pouco. Mas eu acho isso super inteligente. Você coloca uma experiência real, verdadeira, e as pessoas, isso vai gerar mais empatia e identificação pelas outras. Né? No meu entender de Mega GESCOM, eu penso, quer dizer, não quer dizer que eu vou saber fazer, né? Mas eu penso muito nisso, né? A Mega GESCOM, como o Alexandre estava falando, ele é o resultado de uma vida, né? Você tem que viver antes para depois escrever a Mega GESCOM. E acho que na hora de escrever essa Mega GESCOM, a gente vai ter que aprender a ter essa habilidade de transformar tudo que a gente aprendeu em conteúdos que sejam úteis para os outros, né? E não só para nós, mas é a partir de nós. Então, ou seja, a partir de nós, a partir do que eu vejo, do que eu aprendi, isso pode ser útil para os outros. E é claro que a partir disso também,
a gente vai colocando os conteúdos ecológicos daquilo que a gente acha importante na cápsula do tempo pessoal. Aí cabe também essa técnica de cada autor, saber como fazer isso. Eu acho que isso aí é um pulo do gato nesse processo, né? Primeiro, saber o que colocar, mas mais do que isso, saber como colocar isso, para que ele seja assistencial e, ao mesmo tempo, te dê pistas do ponto de vista da cápsula do tempo. Eu não sei se você quer falar, João, o que vocês pensam disso? Com relação a isso, acho que a melhor coisa é a gente não deixar de ter a heterocrítica das pessoas nas obras, né? Porque o que acontece? A gente tem que aprender a fazer isso, né? Porque também a gente não pode estar numa obra que existe uma linha de raciocínio na obra, uma coesão, você colocar uma pista que seja uma coisa pessoal, mas que ninguém vai entender nada, né? Tem que ter inteligência, né? Tem que ter inteligência para fazer isso, porque é um ponto, vamos dizer assim, que exige muita, enfim, destreza, porque assim, quando você coloca isso, aí você, digamos, aí você coloca uma dica sua ali que você quer, fala assim, não, isso aqui pode ser que eu entenda quando eu encontrar essa obra numa próxima vida. Mas aí você vai dar para uma heterocrítica das pessoas, né, de alguém, a pessoa fala, mas cara, por que você colocou esse negócio aqui no meio? Não estou entendendo nada, entendeu? Então é uma maneira que você tem que colocar que seja, ao mesmo tempo, sutil e também que não passe desapercebida, né? Você quer deixar dicas para você mesmo e, enfim, que seja útil para você, né, no meio, no bojo de todo daquele conteúdo. Então, ou seja, voltando. A heterocrítica é a coisa mais importante nesse sentido, né? Porque aí você já vai ter o primeiro laboratório de como é que aquilo vai refletir na leitura das outras pessoas, né? Mas, João, eu acho que tem um ponto também que é o seguinte, se ela já faz esse questionamento, eu acho que ela está bem longe de fazer alguma coisa consistente em termos de cápsula do tempo, entendeu? Porque eu acho que a questão, para mim, vai chegar um ponto que o confort da pessoa está tão maduro do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista da visão que ela tem, multidimensional, em relação à próxima intermissão, ao trabalho dela, que ela não tem dúvida, entendeu? Eu acho que enquanto ela está falando, será que eu vou colocar isso aqui, será que vão entender, será que eu vou entender, eu acho que, sei lá, acho que a pessoa está bem distante ainda dessa realidade, que é provavelmente o caso de muitos de nós, entendeu? Mas eu acho que essa não é uma preocupação que a pessoa deve ter, porque com o trabalho, naturalmente, esse processo vai ficar claro, entende? Eu acho que é mais ou menos como o OFIEX, entendeu? Se a pessoa se pergunta se ela tem, ela não tem, entende? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eu vejo. Não adianta forçar colocar uma coisa nas entrelinhas como cápsula de tempo, ou alguma coisa para ela como um auto-revezamento, entendeu? Acho que é um processo que é natural, vai ser inerente ao próprio trabalho. Isso aí. Eu penso, pelo menos, tá? Eu estou entendendo o que você está falando, Alexandre, mas assim, a gente tem que começar a testar, né? Por isso que a gente até estuda o entrelinhamento, tem algumas coisas na Conscienciologia que falam sobre entrelinhamento. Porque é o seguinte, tudo é hipótese, né? Por exemplo, eu posso ter uma obra, mas assim, a possibilidade de eu encontrar lá na frente não é garantia de nada. A possibilidade daquilo chamar minha atenção lá na frente também não é garantia. Tudo que a gente deseja, né? Chamar minha atenção. E a possibilidade de eu conseguir ler e achar dicas, pensar sobre, conseguir dicas sobre mim mesmo, para conseguir fazer um autorrevezamento melhor, também é outra possibilidade. É aquele negócio. É lógico que a gente não... Hoje em dia, a gente não tem garantia. Quando a gente faz uma coisa dessa, ficar pensando na possibilidade, é porque a gente não tem uma segurança pessoal grande disso. Mas, assim... Tá teórico ainda, né? É isso que eu tô falando. Tem que treinar, né? Com a preocupação, ainda é teoria, mas acho que chega um ponto que a pessoa ela vai ter uma segurança, não de 100%, mas uma segurança de que 50% existe uma possibilidade de dar certo, por exemplo, entendeu? De ela poder acessar isso e tudo mais. Isso vem com acúmulo de experiência, tá? Penso eu, assim. Tem que treinar. E o treino é escrevendo e publicando. Escrevendo e publicando, né? Agora, fala, Max. Eu vejo que essa coisa de acontecer naturalmente,
é um pouco assim, as coisas acontecem naturalmente à medida que você faz o seu serviço, né? É isso Se aí. você não faz nada, não acontece naturalmente. Eu acho que é por aí. Quer ver uma coisa também que eu acho que a gente deve pensar no negócio da mega gestão? Eu estava pensando aqui, por exemplo, esse período que a gente está passando do coronavírus e tudo, né? Isso aqui está causando uma comoção mundial e, de algum modo, isso impactou em todo mundo. Então, você vê, isso me trouxe, por exemplo, algumas reflexões e até algumas reações diferentes, emocionais, reações de pensamento, reperspectivações de uma série de coisas, acaba trazendo para mim. Agora, vamos supor, se eu esqueço isso, ou eu não registro isso em nenhum lugar, por exemplo, esses pensamentos que eu tive, até algumas coisas que eu melhorei minha cognição em relação a essa situação, os aprendizados que eu tive com isso, será que eu vou lembrar isso daqui a 30 anos, por exemplo, quando eu resolver escrever uma mega gestão? Assim, conscientemente, agora essa aqui vai ser mega gestão, se é que eu vou fazer isso, mas vamos supor que eu resolva fazer isso. Será que esses aprendizados, eles não vão embora por causa da memória? A memória é uma coisa falha, né? A gente sabe disso. Então, Cara, você falou uma coisa... Às vezes você tem algum método, que nem o Valdo falava lá, uma coisa que eu lembro também em relação ao professor Valdo, é que ele tinha aqueles armários dele lá com anotação desde a infância, né? E ele, no final da vida, recorreu àquele armário, começou a buscar aquilo tudo, começou a revisar e foi colocando aquilo tanto na enciclopédia como também nessas obras finais. Então, assim, talvez o processo da megagestão, quando se fala nessa coisa de longo prazo, é lógico que tem toda essa nossa vivência, mas a gente tem que ter alguma metodologia, alguma forma da gente não perder tudo isso, porque quem disse que a gente vai lembrar de tudo que ocorreu com a gente quando a gente resolver botar lá tudo no papel, né? Eu acho que isso é uma coisa séria da gente considerar também. Queria complementar isso que você falou, eu acho que seríssimo isso, né? Até linkar esse momento que nós estamos passando com o tema, e eu acho que isso é extremamente sério, porque esse momento que nós estamos passando, a gente vai ficar registrado isso para a nossa vida inteira. E isso, inclusive, a gente vai poder utilizar como casuística, como fatos, para as nossas GESCONs e para a própria mega GESCON, entende? Então, uma experiência como essa, ela é muito singular. Você vê, por exemplo, a gente tinha essa experiência com o Valdo, que ele falar que ele passou por algumas experiências na vida dele, que para nós a gente estudava em livro de história, para nós a gente estudava em documentário, e para ele tinha vivenciado aquilo, ele tinha passado aquilo na pele. Nós estamos passando por uma experiência mundial, eu falo isso porque eu estou na Sindex ser mais forte, outras pessoas, outras gerações não vão ter passado por isso, não vão entender na prática o que foi isso, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma situação que acontece muito, mas principalmente na Sindex, mas também de maneira geral, pessoas que não conheceram intrafisicamente o Valdo, personalidade Valdo Vieira, né, que para nós soa uma coisa meio estranha, mas é uma realidade. E essa condição, desse momento que nós estamos passando, ela é muito característica, e isso é muito sério, essa oportunidade que a gente está tendo de vivenciar isso, para entender alguns aspectos e até usar como casuística, exemplo, né, porque outras pessoas não vão ter passado por isso, né, e aí para nós vai ser vivência e para outras pessoas vão ser teoria. Então, até essa questão que você falou, eu acho muito sério isso, porque realmente, se não ficar registrado, a pessoa vai perder oportunidades, né, vai perder, de repente, link com outras coisas no futuro que ela pode fazer. É por isso que o professor Valdo dizia que a Mega GESCON tem que começar cedo, né? Quando ele diz começar cedo, obviamente não é começar a escrever a Mega GESCON, não é isso, né? Obviamente não. Mas é começar a viver e registrar. A gente tem que ver, aprender e registrar. E vai ali, vai acumulando, né? O problema é de acervo. Os acervos de tudo que você pensou e vai. Chega uma hora aqui no momento que você tem que fazer a desova final, eu vou chamar de desova final, aí você pega tudo isso que você tem e joga lá, de alguma maneira, né? Agora, se você não tem nada, você só tem a memória, vai ficar mais difícil. Mas se você tem esses recursos extraconscienciais, que seriam os acervos, de todas as suas experiências e acúmulo de informação, isso vai ajudar, né? E por isso que ele fala, começa cedo, por causa disso, né? Você tem que pensar no seu acervo. Qual é o acervo que a gente está fazendo individualmente, cada um de nós aqui,
para ter o que desovar no final. Não só de experiência, né, mas é o acervo de registro, é o acervo de achados, é o acervo pesquisístico, é o acervo de uma porção de coisa que vai ficar facilitada no final da vida, né? Eu entendo assim. Eu queria lembrar uma... Oi, quer falar? Quer falar, Deus? Só complementar essa questão com a biblioteca pessoal, né? Não sei se tu vai trazer isso mais para frente, mas lá nessa atividade nossa da Unescom, a gente, no curso Mega GESCOM, teve muito debate sobre isso, né? Sobre estruturação pessoal para você chegar mais para frente na Mega GESCOM. E uma das questões que eu acho que a Sandra e o Max que trouxeram isso lá, essa questão de você ir construindo a sua biblioteca pessoal com calma. Então, a importância disso que você está falando, eu vejo assim, né? Começar cedo, por quê? Porque você vai adquirindo, né? Você tem uma espécie assim, de um mega foco já nisso, com calma, né? Sem ansiosismo, sem sair querendo comprar livro e anotar ansiosamente as coisas, mas assim, o tempo faz com que você consiga construir as coisas com mais calma. E a pessoa que passou muito tempo, chegou lá na frente e agora resolve escrever a Mega GESCOM, ela pode ter esse problema que o Max trouxe aí, né, da falta de anotação, e também a falta de uma biblioteca específica, que ela pode construir isso com calma durante a vida. E aí eu acho que ela vai ter problema, né, mais para frente. Mabel, queria só dar uma contribuição, posso falar? Bom, beleza. Ó, eu sei que você falou aqui no início, mas eu queria fazer a propaganda aqui dessa revista Scriptor, a ano 9, número 9, o ano aqui é 2018, mas ela foi liberada esse ano para consulta. Tem vários artigos aqui sobre o tema da Mega GESCOM, autorrevezamento e tal, e eu vou pensar aqui um artigo do Max, que ele fez uma compilação de algumas falas aqui do Valdo, círculo mental somático e tal, e tem uma pergunta dentro desse artigo aqui dele, na página 8, sobre os conteúdos, ó, quais os conteúdos prioritários da Mega GESCOM. Então, assim, eu vou ler isso, porque no final das contas, a gente já sabe por onde caminhar. Talvez a gente esteja mais acumulando dados, mas a gente já tem uma direção. Ó. Então, vou ver a resposta aqui que o Max fez a partir dessa compilação. Então, a Mega GESCOM deve conter a ideia identificada digna de ser escrita e que ainda não foi. Isso é um tema. Temas de conotações transcendentes e sobreepocais, que vão além do Zeitgeist. É um tema. A essência da intraconsciencialidade do autor, para mim é importantíssimo. O suprassumo da sua cognição evolutiva interassistencial. A gente falou isso aqui várias vezes. A confluência autocognitiva da sua bagagem multiexistencial, então, passado, presente e futuro. O ponto de confluência do seu mater pensene, mega pensene e mega trafor. Os trafais que pretende preencher no futuro próximo. Os efeitos da ultrapassagem dos próprios atos evolutivos. Então, no final das contas, a gente já tem uma síntese da direção. Cada um vai vendo como chegar nisso e de que maneira deixar isso escrito na Mega GESCOM, né? E a gente já está, acho que é um consenso aqui, que tudo que a gente faz em termos de coisas escritas, né, e vamos dizer assim, atividades, isso tudo vai compor no final a nossa Mega GESCOM. Ela não vai ser nada teórica, né? A ideia é que ela seja algo prático, embasado nas nossas experiências mesmo, tá? Foi muito bom isso aí, Daiane. Eu queria acrescentar algumas coisas que eu andei olhando aqui, escrevendo. Por exemplo, a pessoa pode pensar em colocar na Mega GESCOM insinuações da posição pessoal dela na escala evolutiva das consciências. Ela se tornou desperta no final da vida? Ela é epicentro? O que ela é? Onde ela parou? No final da vida, ela vai lá, faz um balanço e ela diz assim, ó, eu acho que eu parei aqui. Né? Eu acho que isso é uma outra variável que poderia entrar aí. E ver outra que eu colocaria se eu tivesse vivenciado, vamos supor que a pessoa ela tenha passado por um esbregue intermissivo. Ela assume nessa vida aqui que ela passou por um esbregue intermissivo.
É uma possibilidade de se colocar isso na Mega GESCOM. Não precisa falar eu passei, aí a pessoa vai ver a maneira. Mas o esbregue, mais do que o esbregue, né, o conteúdo do esbregue, eu acho importantíssimo, porque foi aí, às vezes, que ela fez a virada na vida dela no curso intermissivo, né? Então, eu, por exemplo, se eu tivesse uma certa noção e eu achasse que aquilo foi muito pesado nessa vida, no sentido pesado, no sentido de definir muita coisa na minha vida atual, eu colocaria esse esbregue intermissivo na minha Mega GESCOM, não sei. Coisas que eu pensaria. Por exemplo, quer ver outra? Vocês estudam muito retrosenha, lá na Consecutivos, né? De repente, alguém tem uma retrosenha que é muito séria para ela. Pode ser que eu não tenha chegado numa retrosenha que eu diga assim, descobri a abóbora, né? Descobri. Mas tem pessoas que pode ser que sim, que pode ser que aquele conteúdo ela seja definidor da cláusula pétrea dessa PROEX, pode ser que seja definidor de uma recomposição grupo-kármica mais importante. Então, aquilo vai estar na Mega GESCOM dela? Pode ser. Quer dizer que ela vai escrever, minha retrosenha é assim? Não, necessariamente. Aí é o que eu estou falando, cada um no seu jeito, né? Mas pode ser conteúdos extremamente interessantes, porque até dá exemplo para o outro. Né? A partir do seu estudo pessoal, você vai dando exemplo para o outro. Outra coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, você falou aí, o megatrafar. O megatrafar é uma coisa que precisa ser combatido nessa vida. Qual é o megatrafar? Ele vai entrar, por exemplo, onde eu tenho mais tendência de errar. Eu vou colocar isso na minha Mega GESCOM? Eu colocaria, se eu puder e achar. Por quê? Porque o meu temperamento. É possível que na próxima vida eu erre de novo ali, não sei, a gente não sabe. Pode ser que eu tenha essa paragenética mais enroscada naquela área. Valeria a pena abordar algum assunto nisso para me chamar a atenção? É possível. Quem sabe sim. Quer ver outra coisa que eu pensei? Que não, isso não quer dizer, gente, que pode servir para todo mundo. São ideias, né, que a gente está trazendo aqui. Do ponto de vista da duplologia. Vamos imaginar aqui que a pessoa ela fez um duplismo, né, muito exitoso nessa vida. É um duplismo que tem um peso no completismo dela muito sério. Isso é para todo mundo? Não, não necessariamente. Mas, de repente, tem um caso que é. Valeria falar do duplo karma? Valeria falar das relações kármicas da dupla e os êxitos evolutivos daquilo, no sentido de dar exemplo? Preciso me expor como dupla? Não necessariamente, mas eu posso dar o exemplo da minha vivência transformado naqueles conteúdos universais que eu falei aqui, que a gente estava conversando com o João Paulo. Eu acho que de repente sim, eu acho que de repente sim. Então, outras ideias aqui. Por exemplo, valeria na minha Mega GESCOM autorrevesamentológica eu colocar os meus mega sinais anímico-parapsíquicos? Aqueles que a Daiane está falando que vale. Por exemplo, qual que é o mega sinal? Você desenvolveu isso na sua vida? Você percebeu qual seria seu mega sinal? Vale a pena falar alguma coisa dele? Tem um capítulo do seu mega sinal sem falar que é o seu mega sinal, mas ele está lá. Porque vai que na próxima vida eu ressome. E eu acho meu livro e falo, nossa, eu tenho isso também. Então tem gente, entendeu? Então o seu mega sinal, pode ser que sim. Vale a pena falar dos fenômenos parapsíquicos que você tem mais habilidade? Tem gente que tem facilidade para clareaudiência, clarividência, tem gente que é comunicação telepática, tem gente que é a própria retrocognição, como vocês estudam aí na Consecutivos. Será que valeria a pena falar alguma coisa disso? Colocar? Dar uma ênfase em algum momento nessa Mega GESCOM? Não sei. Outro ponto que é essencial, já vou passar, João Paulo, a maxidissidência. Acho que isso aí, para quem passou nessa vida por maxidissidência, eu acho que essa pessoa não pode deixar de escrever. Se não foi a Mega GESCOM, é na GESCOM, porque isso aí também é definidor, no meu ponto de vista, né, de caminho evolutivo. Se a pessoa fez uma maxidissidência nessa vida, eu acho bem inteligente ela colocar isso, registrar de alguma maneira, porque isso vai apontar para o futuro.
Quer falar, João Paulo? Com relação a essa parte que você falou do mega sinal, a gente faz, lá na Consecutivos, a gente faz a assessoria do temperamento, né? E uma das coisas que a gente pergunta nessa assessoria, né, no questionário que a gente tem lá, que é permanente, é o seguinte: quais são as recorrências que você tem nessa vida? Recorrência no sentido, aquele tipo de situação ou coisa que sempre acontece com você. Às vezes pode ser em âmbito afetivo, pode ser aquele tipo de situação, sempre esse tipo de problema acaba caindo no meu colo. Sempre tal situação acaba ocorrendo. Penso eu que isso seja, assim, porque eu liguei ao mega sinal, né? Penso eu que isso seja alguma coisa, por isso que eu coloquei nesse questionário, alguma coisa que se tem para resolver, pode ser uma habilidade ou pode ser um ajuste, né? Kármico, né? Egocármico, ou grupo kármico. Então, esse tipo de coisa pode ser ligado a esse mega sinal, né? Porque eu posso colocar na minha mega GESCOM, né? Poxa, esse tipo de coisa sempre acontece comigo na minha vida. Não acontece com todo mundo, mas sempre acontece comigo na minha vida. Alguma coisa aí, alguma coisa tem, e isso pode entrar no conteúdo. Né? Mabel, lembrei de outro item aqui que eu acho que é fundamental mexer com o nonato. Por exemplo, você falou do duplismo exitoso, mas a gente também pode falar da técnica da Invexis. Então, pega uma pessoa que está mexendo com esse assunto desde a juventude, como é que ela vai ver esse assunto no fim da vida e como é que ela vai apresentar os resultados em termos de otimização da técnica da Invexis. Então, a gente não tem isso ainda descrito dessa maneira. Então, daqui a pouco nós vamos ter alguns que vão estar chegando lá no fim da vida e que foram exitosos dentro dessa técnica, assim como foram exitosos dentro de outras, né? Mas é um exemplo também de item para Mega GESCOM. Talvez não seja um item para todos, mas talvez seja um item específico para quem aplicou a técnica. Eu concordo. A gente está jogando ideias aqui, né? Tipo assim, pega quem quer, né, Daiane? Que pode ser que sirva para um, pode ser que não sirva para outro, porque eu acho que a pessoa que tem que fazer essa análise muito mais íntima, né? Eu coloquei, quer ver outra coisa? Será que a pessoa passou por alguma extrapolação parapsíquica, nem que seja uma única? Qual foi essa extrapolação? Porque vale a pena colocar, de alguma maneira, o fato, o estudo do fato, a análise do fato, as consequências do fato? São coisas que a gente tem que pensar, porque às vezes nesse extrapolacionismo, não necessariamente, né? Mas às vezes tem dedão sério de amparador. Se for um extrapolacionismo real, verdadeiro, consistente, né? Às vezes tem um dedo de equipe extrafísica que vale a pena registrar para dar mais visão de conjunto para a pessoa lá no futuro. Então, eu também colocaria, se eu, né, no final da vida, se desse, eu digo numa mega GESCOM, às vezes, gente, vão ser em vários livros, mas vamos, hipoteticamente, nessa obra maior. Quer ver outra coisa que eu pensei? Credores. E valeria a pena registrar alguma coisa no sentido de quem te ajudou mais? Eu não sei se a gente vai falar de nomes, necessariamente, não pensei como fazer isso, também não sei se para todo mundo isso vale, mas às vezes numa determinada condição de autor, ela valeria a pena ela falar, né, para quem ajudou muito ela nessa vida. Porque dentro da Mega GESCOM alto vai depois bater no grupo. Né, o alto mexe com o grupo, né? Então, eu pensei nessa possibilidade. Também não sei, teria que ter muito cuidado de fazer isso para não expor ninguém. E também acho que isso não serve para todo mundo. Quer falar, Alexandre? Sim, você quer ver um exemplo bem prático disso que você está falando, né? Eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Então, eu procuro fazer bem isso, Mabel. Assim, tem certas situações assim que me intrigam ou que eu vivencio, que eu coloco no papel que eu sei que em algum momento eu vou aproveitar. Né? Eu às vezes, até uma estrutura para eu poder escrever um livro no futuro que eu não sei se eu vou escrever. Tá? Ou uma ideia como essa que ficou ali que eu vou poder aprofundar em outro momento. Eu tive uma experiência de extrapolacionismo pré-tenexista
e foi muito marcante para mim. Eu transformei isso em artigo, eu coloquei isso em congresso, transformei isso em verbete e vai agora para Epicentrismo Debate. Ou seja, eu estou deixando bem a marca disso, de uma experiência que foi significativa e que eu estou colocando de uma maneira que outros pré-tenepsistas podem vivenciar isso e estão passando batido, mas que para mim foi marcante, eu busco caracterizar lá, mas que no futuro eu posso aprofundar nisso, entende? Então, por exemplo, eu fiz uma época que eu fiz uns 3 verbetes seguidos sobre o GESCOM, que eu deixei lá, mas que eu posso aprofundar isso no futuro, que envolve, agora eu nem sei de cabeça, tá? Mas subestimação da finalização da GESCOM, agora eu não sei de cabeça, mas são 3 assim que falam, um sobre escolha de GESCOM, outro sobre o processo da escrita de GESCOM e outro sobre finalização de GESCOM, que é uma coisa subestimada. E eu deixei uma estrutura, e ali eu pensei, bom, aqui tem uma estrutura de um livro no futuro, bem chinfrim, né? Mas, assim, tem uma estrutura ali que eu posso seguir a partir desses 3 verbetes, né? Então, dessa maneira, é uma questão prática disso que você está falando, entendeu? Dá para, ao invés de ficar também, acho que é importante anotar, mas acho que também, às vezes, vale a pena colocar isso num verbete, num artigo, de alguma maneira, porque isso fica registrado, fica publicado e depois você amplia isso no futuro. Perfeito. Né? E só para também enfatizar que o Valdo, pouca gente aprofunda sobre isso, mas se você olhar a maneira como o Valdo escreveu muitos livros, foi assim. Então, você vê que a estrutura de alguns livros dele são coisas que ele escreveu fragmentado e que ele depois juntou numa obra. Né? Então, você observa claramente isso daí. Inclusive, tem coisas que são repetidas de uma obra para outra, mas que está num contexto e que aquele contexto vale a pena deixar. Então, ele mexe um pouco e tudo mais. Mas, se você olhar, essa foi uma técnica que o Valdo utilizou, inclusive, de escrever coisas fragmentadas do momento que ele estava, de inspiração, de vivência, depois ele juntava isso no momento oportuno. Mabel? Oi. Só dando uma questão também, que uma coisa que eu fico pensando dessa história da Mega GESCOM, eu não sei exatamente como eu vou fazer isso, né? Mas o que eu fico pensando é o seguinte, eu tenho alguns interesses intelectuais. Quer ver uma coisa que eu acho engraçado, por exemplo? Às vezes eu vou pegar um livro que eu já li, livro de outros autores e tal, que eu já li, e que tá na minha estante e tal, aí eu abro o livro, às vezes no índice, e me interesso por um assunto ali. Quando eu vou naquele assunto, eu já li aquele assunto, entendeu? E já está até marcado e tal. Eu falei, aí eu fico pensando no seguinte, cara, eu fico rodando mentalmente em volta de uma série de temas, sabe? Parece que aquele meu universo cognitivo, meu interesse, sabe? Meu interesse intelectual, eu fico rodando em relação àquilo ali. E quando aparece algo sobre aquilo, eu vou. Entendeu? Eu já reparei isso nessa situação dos livros e em outros contextos também. Aí eu fico pensando o seguinte, eu acho que o negócio da Mega GESCOM, uma das coisas importantes mesmo, é você conhecer quem você é e essas suas particularidades. É como se você fosse armar uma armadilha para você mesmo, né? Você pensa assim, olha, na minha próxima vida, se eu estruturar uma obra com essas características, esses assuntos, com esse tipo de estilo e abordagem, não vai ter como eu não querer ver esse material. Porque eu gosto desse negócio, eu tenho interesse, eu vou futucar isso aí porque eu tenho curiosidade nesse assunto. Então, eu acho que essa coisa da Mega GESCOM, ela é muito externa, mas totalmente interna também. Porque como ela é autorrevezamento lógico, você volta para você tem que ver todos esses seus meandros e você arma aquilo tudo. Quando você pegar uma próxima vida, lógico, você vai botar muita energia naquilo. Tem um processo que a gente não falou muito ainda, que é da colheita intermissiva, né? Que vai acontecer também. A gente está botando gente assistindo pessoas que estiverem lendo a obra, a gente está ajudando, né, dentro desse contexto. Tudo isso vai fazer energia para que você consiga acessar aquela obra lá na frente. Mas eu acho que essa base dessa autocognição, no sentido de que você conhecer quem você é, como você funciona, quais são os seus mecanismos, quais são os seus interesses, aquela história que você falou, quem é você como consciência, se você conhecer muito isso e tiver essa sua realidade nua e crua,
independente dos aspectos positivos, negativos, faltantes, você tem que ter tudo isso muito claro. Com isso claro, você arma essa armadilha cosmoética para você mesmo na próxima vida. Eu penso numa coisa nesse sentido, né? Coisa que vai mexer com você, com a minha memória, com tudo. Porque eu acho que a hora que se você consegue fazer algo desse estilo, a hora que você bater, aquilo vai reativar a sua memória. E às vezes você vai ter até retrocognição com o negócio, e aí você faz o que é o objetivo maior da Mega GESCOM, que é o auto-revezamento, né? Você não ter que começar tudo de novo, recuperar com tudo de novo, perder um tempão, dar as mesmas cabeçadas que você deu antes e tal, para que você acelere um pouco mais a sua evolução. Eu queria entrar dentro do que você falou, Max. Tem um livro lá, o primeiro volume do livro Círculo Mental Somático, que já está publicado, aí está à venda, e já tem lá o Círculo Mega GESCOM, que o professor Valdo estava presente ainda, né? Teve um círculo sobre Mega GESCOM. E ele deixa muito, muito claro naquele círculo o seguinte sentido: ponha você na Mega GESCOM. Você não tenha medo, vergonha ou algum tipo de dificuldade de colocar você, ou seja, o autor, né, na Mega GESCOM. Isso é a autorrevezamento lógica. Nós estamos falando da Mega GESCOM, a autorrevezamento lógica, né? E é o que você está falando. Para você colocar você na Mega GESCOM, digo o autor vai ter que se conhecer muito bem. Se ele não teve esse nível de autopesquisa ao longo da vida, ele vai bater cabeça no final da vida para poder fazer essa desova de tudo que ele aprendeu, porque ele não prestou atenção nisso. É preciso prestar atenção nisso e registrar ao longo da vida para chegar no final da vida e falar, olha, qual é o meu mega traforo, o meu mater pensene, o meu mega foco, a cláusula Petri, os breg intermissivos, se houver, e tudo isso mais ou menos que a gente falou, que pode vir a ser útil, né? Se ele não fez o trabalho durante a vida, vai ser mais difícil. Quer falar, João Paulo? Sim, só para citar, eu encontrei aqui no Léxico de Ortopensados, é exatamente o que a gente está falando, que envolve cápsula do tempo, Mega GESCOM e o interesse pessoal, que é assim, fala, um critério para definir o tema da Mega GESCOM é fazer a conjugação do interesse da cápsula do tempo pessoal com a assistência mental somática à humanidade da posteridade. Engloba tudo isso, né? Mabel, tá ouvindo? Então, nessa condição, mexe muito a questão egóica, né? Eu acho que na questão da GESCOM ali com a Mega GESCOM, a GESCOM é esse bater cabeça aí, né? Você vai bater cabeça, você vai se reciclar, vai mexer, e vai fazendo as suas GESCOMs. Quando você chega, isso é uma hipótese para mim, né? Quando você chega próximo da Mega GESCOM, eu suponho que possa ser assim, você já vai ter um processo de maior maturidade do ego. Então, eu colocaria assim, nessa questão da interassistência, se a gente fosse pensar numa fórmula ali, né? Você teria, na GESCOM, um percentual egóico maior, em função das reciclagens, mas, obviamente, dentro de uma interassistência. Lógico que um percentual dessa GESCOM é para o outro, é o desassédio, é o que você precisa fazer. Mas à medida que você vai publicando obras, escrevendo artigos, e mexendo com você, e fazendo esse processo de assistência, o seu percentual de outro, digamos assim, dentro da interassistência, ele vai aumentando. E quando você chega na Mega GESCOM, as questões egóicas, no sentido assim, das reciclagens, das dificuldades, das imaturidades, a tendência é isso estar menor. Ou seja, você vai conseguir trabalhar mais com o outro dentro de um processo mais policármico. Então, me parece assim que a Mega GESCOM, ela te leva naturalmente, mas como o Max falou, não é natural parado, é natural suando sangue, se esforçando, para que você chegue no outro, digamos, num processo mais policármico, obviamente, assim, né? Então, acho que é por aí. Edu, eu perdi um pouco, que deu uma travada na sua fala, mas olha só, eu não sei se é isso que você falou, mas o que eu entendo, tá? A Mega GESCOM autorrevesamentológica é egocármico para o policármico.
mas é a partir do ego-karma, né? Porque é o seu, é a sua... eu não escutei o que você falou, por isso Sim, que eu tô... é o ego-karma, o que eu quis dizer? É o ego-karma maduro. Isso! Tá? É o ego-karma maduro. E para você chegar no ego-karma maduro, você precisa de GESCONs. Essa que é uma hipótese que eu tenho para Tá mim. bom, tá bom. Você precisa, não só o livro, obviamente, né, mas como o Nonato trouxe ali, verbetes e tudo mais e tal. De complexos. Exato, porque o que acontece? Você vai conseguir colocar você. E outra coisa, não interessa colocar você na Mega GESCOM, sendo que o você não está maduro. Você vai colocar bobagem lá. Então você precisa estar maduro. E essa maturidade, eu acho que vem com esse fluxo aí, né, de intraconsciencialidade, heteroconsciencialidade e tal, para que você saiba exatamente o que você vai colocar para o teu futuro dentro da Mega GESCOM, né? Gente, ó, a gente está chegando aí no nosso final, tá, de debate. Lembrando que esse foi o nosso primeiro experimento aí de debate online, de casa, em função do coronavírus. E o recado que a gente gostaria de deixar aqui antes de terminar é que nós estamos, obviamente, o planeta inteiro está passando por uma fase difícil, nós temos que trabalhar de casa, né? As nossas atividades nas ICs foram encerradas, inclusive aqui no CAEC. Então, quem puder nos ajudar aí no programa Amigos da Enciclopédia, agora é a hora, né? Agora é a hora de ajudar, porque a pessoa ela pode ter os benefícios do programa, estando aí em casa, acessando esses benefícios online, e, ao mesmo tempo, ela vai estar ajudando aqui a manter as atividades que a gente tem que manter no campus do CAEC, e as atividades da enciclopédia, essas atividades que nós estamos fazendo online. Então, fica aí o convite para quem puder ajudar, tiver condições de ajudar, agora é a hora, tá? Então, é só entrar no www.enciclopediadaconscienciologia.org, você pode se tornar amigo online, ali, fazendo cadastro, você não precisa nem ligar para o CAEC, é super simples agora fazer esse registro, é muito rápido. Então, se quiser, fica aí o convite para vocês auxiliarem nesse mega projeto. A gente agradece aí a participação dos debatedores e até semana que vem, né, gente? Até mais.